Patruscast, o podcast da Patrus Transportes. Estamos aqui com o Eric, o nosso gestor da manutenção, líder extraordinário. Eric, conta para nós um pouquinho da sua história de vida e história profissional. Tá, com certeza. Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você, é um privilégio muito grande, né? Estar aqui já na Patrus há 7 meses, mas uma trajetória profissional aí que já somam 23 anos. Nesses 23 anos eu passei 18 anos na Vale, atuando na manutenção de equipamentos, e desses 23 anos também se destacam 12 anos trabalhando diretamente com gestão de pessoas. Então, me considero assim, um líder de pessoas, um desenvolvedor de pessoas por essa trajetória. Comecei como lavador de equipamentos, no cargo inicial. Como o que você começou? Lavando equipamentos. Ô, louco, meu! Então, começava ali minha paixão pela mecânica. Lavava os equipamentos, levava para a oficina para dar as manutenções e ali já colava nos mecânicos para ir tentar aprender alguma coisa. Na época que eu cheguei no setor industrial, nós tínhamos como propósito de vida, né, de carreira, saber tudo da manutenção, aprender com os mais experientes e colocar em prática aquele desenvolvimento que a gente tinha, que a gente absorvia na interação com as pessoas. Só que aí começou a destacar essa parte minha de interagir com as pessoas, de comunicar, de ligar partes envolvidas no processo. Como lavador eu conversava muito com a operação, mas também conversava muito com a manutenção. Acabava fazendo ali algumas negociações de forma a atender as partes. E essa característica foi se destacando e foi me colocando em posições cada vez mais estratégicas dentro das organizações que eu atuava. E assim, em 2002, eu já cheguei no meu primeiro cargo de liderança, minha primeira posição como líder de equipe, uma equipe pequena, mas acabava que eu coordenava ali as funções de lavador, lubrificador, mecânico, e isso foi se somando, agregando outras responsabilidades à medida que eu também fui tendo desenvolvimento técnico, conhecimento, formei-me primeiro em técnico e mecânica. Depois eu fiz uma graduação em engenharia e isso foi cada vez mais me destacando e me colocando numa posição de referência dentro das organizações. Em 2006 eu passei a trabalhar na Vale, atuei a maior parte da minha carreira, foram 18 anos trabalhando na Vale, e lá eu passei por cargo de técnico, de supervisor, de coordenador de planejamento, coordenador de confiabilidade. E depois dessa longa trajetória, eu encontrei a Patrus na minha vida. Eu tive a oportunidade de vir para cá. A Patrus foi a empresa que abriu as portas para mim, no momento que eu estava tomando a decisão de fazer uma mudança de trajetória na minha carreira, buscando desafios maiores, buscando oportunidades de mostrar realmente minhas competências, minhas habilidades, e ao mesmo tempo também estava me desafiando a saber, né, qual realmente era a minha capacidade de entregar resultado, de agregar valor nas organizações e de construir algo com o maior protagonismo que eu pudesse ter. E aqui estou com vocês. É muito bacana, porque na hora que eu olhei o currículo do Eric, eu vi vale. Uma pessoa não fica tanto tempo numa empresa tão boa quanto a Vale. Então, eu vi que você tinha para agregar valor. Então, nós o contratamos, eu não o conheci pessoalmente. Verdade. O tanto que eu gostei de você que eu não precisei de conhecê-lo pessoalmente. Então, fica aí, Eric, a mensagem é essa aí. E muito feliz porque você entrou na Patrus e já entrou jogando futebol. Conta um pouquinho dos seus 7 meses de Patrus. É muito bacana. Eu cheguei com toda essa vontade de fazer acontecer mesmo. O que você fez? Muita coisa. Eu acho que fez nada. Primeiro foi a Patrus que fez por mim, né? Primeiro a Patrus acreditou no meu potencial, abriu as portas para mim e me deu oportunidade. E no primeiro dia, foi muito marcante para mim, foi a receptividade da equipe. Eu fui recebido de uma maneira que eu achei assim super diferenciada.
mas também dentro de todas as características, valores e princípios que a Patrus tem. Eu fui para a área, né, efetivamente ser acolhido pela equipe, e ao mesmo tempo que eu me via ali a grande oportunidade, eu era também uma pessoa esperada pela equipe, uma pessoa a qual a equipe também confiou, a equipe também esperava qual a contribuição que poderia vir, e me recebeu totalmente de braços abertos. E isso fez total diferença para que a gente, nessa trajetória de 7 meses, já pode ver assim, né, alguns trabalhos tão relevantes, né? A gente começou a estruturar a manutenção em si com a organização da estrutura de pessoas, dando clareza de papéis e responsabilidade, dando direcionamento para as pessoas. Eu vi que a manutenção na Patrus, ela sempre teve credibilidade, mas às vezes faltava uma orquestração, uma organização estrutural num perfil mais direcionado para a especialidade de manutenção. E a gente pôde agregar pessoas certas no lugar certo. Primeira coisa que a gente direcionou aqui foi o checklist. Então, o checklist, para mim, eu acreditava que é a porta de entrada do meu processo, é onde eu defino toda a minha estratégia do dia, do meu processo de manutenção. Então, ali a gente aplicou pessoas com conhecimento, com experiência, com expertise e com autonomia de definir o que para, o que não para, o que vai para a manutenção e o que vai para a operação. E quando a gente começou a dar esse direcionamento, a gente passou a ser mais assertivo nas nossas atuações e eficientes no processo de manutenção. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha em média 80, 90 carretas em manutenção e era considerado um número normal. Hoje, a gente inicia o dia com 30, 35 carretas bloqueadas em manutenção, menos de 15 paradas a mais de 24 horas e a maioria delas, né, a maior parte entre 20 e 25, com o ciclo iniciando e finalizando dentro do mesmo dia. Então isso assim traz eficiência para o nosso processo de manutenção, disponibilidade para a operação fazer as transferências, as cargas e as coletas e não impacta no nosso processo operacional. Então, eu posso falar o seguinte, você já pagou o seu salário ou não pagou? Já está pago, Marco Antônio, de 2025 está pago. Mostrou na DRE? Mostrando na DRE. Temos a DRE aí, ó, com eficiência, com a redução de custo de 21%, pessoal. Parabéns aí ao trabalho do Fernando, trabalho de todo o time de manutenção, que abraçou a causa, que acreditou, as pessoas que se flexibilizaram a trabalhar nos turnos, porque sem as pessoas a gente não faz nada. Muito bom, o cara é líder mesmo. Vamos lá, fale um pouco do lavador. O lavador, para mim, foi uma grande conquista nesse último mês de novembro. Quando eu cheguei aqui, eu vi uma pessoa trabalhando lá, com muito esforço, com muita dedicação, fazendo o máximo que ela podia dentro dos recursos que ela tinha naquele momento. E a gente tinha um equipamento com potencial muito grande de entrega no nosso processo, de agregar valor, de entregar uma eficiência operacional maior, mas em virtude de alguns problemas que ele apresentou ao longo da trajetória dele, estava sendo semi-utilizado, né? Então nós iniciamos um projeto com o propósito de reativar a automação do lavador. Enfrentamos diversas dificuldades, desde o conhecimento técnico do próprio equipamento, né, do processo de montagem, das adaptações que foram feitas e até mesmo fornecimento de material, porque a maioria dos nossos sensores eram importados. Então a gente fez um trabalho de nacionalização dos materiais, um trabalho de desenvolvimento dos projetos com prestadores de serviços locais e próprios, e hoje a gente tem o nosso lavador aí lavando 15 carretas por dia, né? Mais de 75 carretas aí por semana, e mudando, né, a cara aí das nossas carretas nas nossas rodovias, que estão saindo daquele aspecto assim sujo, meio empoeirado, meio barreado, para voltar àquela imagem bonitinha que a gente sabe que nos representa oficialmente, né? Agora nós estamos lavando as carretas e reciclando a água. Reciclando a água. O nosso lavador é um lavador ecológico. Nós temos reaproveitamento de 100% da água que circula no nosso lavador.
Nós não utilizamos água nova no nosso processo, somente água recirculada. E, inclusive, nessa semana que passou, a gente fez um monitoramento do volume de água que a gente está consumindo agora com a retomada do lavador, para ver se é necessário alguma obra de estruturação, mas nós estamos ainda a menos de 50% da nossa capacidade de reaproveitamento. Ou seja, temos gás ali para aproveitar, temos energia ali para aproveitar ainda, para a gente tornar o nosso processo ainda mais eficiente e mais colaborador aí com o meio ambiente. Vamos lá, então já que você falou que já pagou o salário, fala do principal indicador que você tem na manutenção. Hoje a gente trabalha com foco na disponibilidade física, né? O nosso principal indicador. A gente mede o tempo todo o nosso volume de carretas paradas em manutenção e o volume de carretas em operação. E não só isso, a gente mede o tempo médio que a carreta fica em manutenção, que isso representa muito da nossa confiabilidade, e a gente mede também o nosso tempo de resposta, entre o tempo que a carreta para e o tempo que o nosso profissional chega lá para fazer o atendimento e liberar ela novamente. O foco, Marco, é ser cada vez mais eficiente, oferecer mais disponibilidade física com confiabilidade, né? E para isso, em 2026, a gente está trazendo para a manutenção grandes projetos, grandes desafios. Dentre eles estão o Mapa 52 Semanas de manutenção preventiva, no qual a gente quer ter previsibilidade de paradas dos nossos equipamentos, tanto as carretas quanto automotores. A gente quer implementar a torre de controle também ali no nosso prédio da manutenção, onde a gente quer ter a visão em tempo real dos nossos ativos, quanto à parada deles, tempo de parada, onde está parado, quem vai agir, em quanto tempo vai agir. E, após a atuação, a gente quer construir um histórico das árvores de falha dos nossos equipamentos. E, com isso, daqui a algum tempo, a gente vai ter o histórico para identificar os nossos principais gargalos, nossos principais ofensores e propor de engenharia para solucionar esses problemas, para que as frotas futuras sejam mais confiáveis e mais eficientes no nosso processo operacional. Gerar também economia para a Patrus, até mesmo para a gente ser mais assertivos nos nossos futuros investimentos. Muito bom. Então, Hélio, no seu caso é o seguinte: nós demoramos a contratar um gestor, mas nós contratamos certo. Ah, que bom. Então, nós acertamos. Então, fica aí dando os parabéns à área de RH e ao Jorge também, que é o seu líder direto. Exato. Ele buscou, nós buscamos, nós acertamos. Então, fica aí ressaltando a importância de demorar a contratar e contratar certo. Então, eu queria falar um pouquinho do RH, eu queria falar um pouquinho da Fernanda, mas não fica preocupada não, Fernanda, vou falar bem. Responsável dessa conexão, né, porque desde a primeira abordagem ela foi muito transparente, muito sincera, demonstrando os valores, os princípios aqui da Patrus, e os quais assim, me chamou muita atenção para acreditar também que a Patrus seria essa empresa que poderia proporcionar para mim o que eu estava buscando de propósito na minha carreira, né, e na minha vida como pessoa. E a gente sabe que tem que ter o equilíbrio de tudo, né, Marcos? A vida é o equilíbrio, né? Equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, os sonhos, os desejos. E a Patrus me conquistou muito pela abordagem que a Fernanda fez e também pelos contatos que eu fiz com as pessoas aqui que sempre falam muito bem da Patrus. Muito bom, a reputação, muito bacana, você acabou de falar da reputação, mas eu queria entender quem é a Fernanda. A Fernanda é a nossa recrutadora, né, externa de cargos estratégicos, a qual ela me encontrou, nós nos encontramos, eu buscando a oportunidade no LinkedIn e ela por ali também buscando um profissional para ocupar essa vaga. E desde a nossa primeira conversa a gente teve uma sinergia muito forte, ela com perguntas muito assertivas e eu buscando ser bem transparente e objetivo também nas minhas respostas com ela e demonstrar também quem eu era. E ela acreditou que eu poderia ter o potencial para estar aqui cobrindo essa vaga e aqui estou. Muito bom, então vamos chamar a Fernanda aqui para participar do nosso Patruscast. Obrigado, Érica, aí pela dica. Fale um pouquinho o seguinte. Primeiro eu queria saber da sua formação e depois você falar qual o conselho que você dá para um jovem hoje. Eu sou formado em técnico e mecânica, minha primeira formação.
Depois eu fiz a graduação em engenharia de produção, né, pela Vale. A Vale foi grande apoiadora. Uma universidade? Ela então, me deu uma bolsa de universidade. Reconhecido pelo MEC? Sim, sim. E depois eu fiz a minha pós-graduação no IETEC, já aqui em Belo Horizonte, em engenharia de manutenção. Bem, o que eu digo para os jovens de hoje, né? Tudo que vocês se dispõem a fazer, eu sei que é muito difícil. A gente realmente, muitas das vezes, a gente busca trabalhar por uma necessidade. Mas o ideal é a gente alinhar a nossa necessidade com aquilo que a gente gosta de fazer, com aquilo que a gente tem afinidade de fazer, com aquilo que a gente tem paixão. E não menosprezem a base, passar pelo processo inicial, passar por um estágio de aprendizado, de aperfeiçoamento, porque quando você tem uma base bem consolidada, quando você chegar lá na frente, você vai estar muito mais seguro, muito mais capaz, muito mais confiante para não esperar os desafios chegar a você, mas para você se projetar os desafios que as empresas, as oportunidades estão aí, né? Mas é difícil encontrar a pessoa certa e preparada para cada um deles. Então se preparem, passem por esse processo, não pulem etapa, cumpram essas etapas na vida de vocês, na carreira de vocês, na trajetória de vocês, que lá na frente vocês vão ver o quão bem, quão saudável isso vai ser para vocês na trajetória profissional, ok? Muito bom, ou seja, plante. Exato. Não tenha preguiça. É verdade. Tenha resiliência, força de vontade. Comece por baixo, desenvolva, que na vida as oportunidades aparecem. É verdade. Quem planta, colhe. Ou, como eu aprendi na faculdade, o lucro é resultado do investimento no tempo passado. Vou repetir, o lucro é resultado do investimento no tempo passado. Consequentemente, ou seja, você precisa investir, se dedicar e se esforçar. Com isso você consegue chegar ao seu objetivo. Eric, você teve uma experiência fantástica aqui na empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visita ao Amigos do Bem lá no Nordeste. Mais uma prova dessa sinergia, né, de valores, princípios e naquilo que a gente acredita em comum, eu e a Patrus, né? Em agosto eu tive convite e em outubro, né, final de outubro, eu fui fazer uma visita em Catimbau, no sertão do Ceará, né, onde a gente pôde visitar uma das unidades dos Amigos do Bem, onde eu pude ver na prática, né, minha primeira experiência de campo numa instituição que atua em favor dos menos favorecidos, né, das pessoas com maior necessidade. E eu tinha uma expectativa de ver algo melancólico, triste, impactante no sentido de ver a pobreza e a miséria na pele, né? Ver e tocar, mas foi totalmente diferente. É um projeto social maravilhoso, um projeto social atuante, protagonista e que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Eu pude ir numa unidade que atende mais de 10 mil pessoas, somando famílias, trabalhadores da fábrica, trabalhadores da fazenda e pessoas que frequentam, né, estão matriculadas e trabalhando nos CTs, no Centro de Transformação de Catimbau, que fica em Buíque. Então, para mim, assim, foi mais do que motivador. Me fez me sentir ainda mais engajado com o propósito. Fui com o foco de oferecer uma ajuda técnica no processo de manutenção, porque a estrutura é gigantesca. Pensava também em ver algo pequeno, é uma estrutura gigante. Os Amigos do Bem hoje têm mais de 150 ativos automotores, e esses ativos são de extrema importância para a instituição, porque ele é responsável, cada veículo é responsável de buscar e trazer os profissionais, os alunos que trabalham e são frequentadores ali do projeto, são assistidos pelo projeto. E quando um veículo desse quebra ou está em manutenção,
Não é uma pessoa que deixa de ser atendida, são centenas de crianças que deixam de ser atendidas por vários dias, dezenas de profissionais que não vão às suas unidades trabalhar e prestar o serviço ali a essa sociedade assistida, e isso é um grande impacto para o projeto. Então eu pude ali contribuir, fazer palestras técnicas para os gestores, para os técnicos, para os executantes, trabalhar e colaborar na construção da estratégia de manutenção e da definição da estrutura de manutenção dessas localidades. E para mim assim, foi um prazer muito grande. Eu nunca imaginei, Marco Antônio, como profissional de manutenção, contribuir para um instituto e um projeto desse nível. Então, assim, para mim foi uma realização tremenda, uma conexão muito grande, e até hoje eu tenho contato com o time lá. Um abraço aqui para o Edu, para o Medeiros, para o Beto. Continuem contando comigo para a gente, né, contribuir nesse projeto social que faça a diferença na vida de tantas pessoas. Vamos lá, mas como é que você conectou? Como é que você chegou no Amigos do Bem? Como é que você fez você sair daqui de Belo Horizonte e foi parar lá no Ceará? Foi parar lá em Pernambuco? Eu conheci o projeto pelas redes sociais, depois de um convite do D'Angelo. Ô, louco, de quem? Do D'Angelo. Mas como é que o D'Angelo teve a luz de te mandar para lá? Pois é, o D'Angelo esteve lá numa visita recente, antes de me fazer um convite. Fez um trabalho maravilhoso. É importante ir lá? É importante ir lá, porque a empatia, você se comove quando você vê qualquer imagem, e se você tem uma sensibilidade humana, você se comove. Mas quando você vai e sente na pele, a empatia ela é muito maior. Deixa de gerar comoção e gera ação, gera realmente amor. Eu andei no ônibus com as crianças, sabe? Eu fui na rota mais longa que tem lá, que é a rota da Serra do Catimbau. E eu vi crianças descendo dos ônibus, voltando para casa, e vi crianças subindo no ônibus, indo para o projeto. E eu vi crianças que tinham ido e voltarem, porque os pais não estavam em casa e não tinha ninguém para ficar com elas. Elas realmente estariam ali numa vulnerabilidade alimentar e física. E aí elas se veem acolhidas no projeto. E aí eu falei, gente, esse ônibus não pode quebrar, esse ônibus não pode falhar. Porque se o ônibus quebrar, ela não vai chegar no projeto, ela vai ficar no estado vulnerável, ela vai ter fome, ela vai ter a possibilidade de sofrer ali qualquer atentado contra ela. E nesse momento eu também refleti e pensei assim, né, quanto nós somos privilegiados, né, Marcos? Quanto a vida nos deu de privilégio e o tamanho da responsabilidade que a gente tem em favor daqueles que não alcançaram esse privilégio como nós, né? Fazer um mínimo é muito diante do tamanho da necessidade que nossa sociedade tem. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pelo seu depoimento. Parabéns ao D'Angelo, que teve a forma de conectar. Parabéns ao Marcelo por estar nos conectando aos Amigos do Bem. Está no nosso DNA do olhar para o próximo. Temos o nosso Instituto Social, que o foco é fazer desenvolvimento social. Então está dentro do nosso propósito, ajudar os Amigos do Bem. Vamos lá, Eric, uma pergunta. Sim. Eu fazer a pergunta para você? Claro. Então vamos lá. Marcou uma pergunta voltada ao caráter mais profissional mesmo. O que um líder, né, um gestor precisa ter, né, ou mostrar para a diretoria da Patrus, para que ele tenha uma oportunidade, né, uma boa trajetória dentro da Patrus? Qual característica, quais habilidades, quais competências são mais reconhecidas, mais valorizadas hoje na diretoria da Patrus, para que um líder tenha ali uma trajetória bem sucedida? Pergunta com muita sabedoria. Eu acho que para a pessoa numa carreira dela, ela precisa fazer mais do que pedem para ela fazer. Ela tem que doar. Isso eu acho que é um ponto fundamental na vida. A gente doa e a gente dedica, a gente se esforça, a gente vive o negócio, comprometimento. A gente faz as coisas com amor. Quando a gente faz as coisas com amor, ao longo do tempo, o reconhecimento vem. Então, no seu caso específico, a gente vê o seu comprometimento.
Então, a gente vê que você se dedica ao negócio. Então, eu acabei de citar aqui todos os feedbacks, todos os comentários sobre a sua atuação dentro da área de manutenção de frotas aqui na Patrus. Todo mundo ressalta o tanto que saiu do ponto A e foi para o ponto B, ou seja, evoluiu a manutenção da empresa. O D'Angelo te identificou como talento, viu que Amigos do Bem, a ONG, tem carência de gestão de frota, te mandou lá, olha que bacana. E aí o mais bacana ainda, você chegou lá e viu o seu conhecimento que você pode agregar a uma ONG que faz transformação social. Então olha que bacana, a sua história começa numa história de uma empresa que desenvolve pessoas, que treina pessoas, que gera oportunidades. De uma empresa que é uma multinacional brasileira que vem transformando o Brasil, vem pagando imposto e gerando renda dentro do país. E que a base dela é Minas Gerais. Então, que o grande petróleo de Minas é o nosso minério de ferro. Então, um profissional, ele precisa, no fritar dos ovos, então, base é fazer as coisas com amor, com dedicação, com esforço, com comprometimento. Viver na empresa, porque o reconhecimento chega. Chega ao longo do tempo. Agora tem que se dedicar, tem que se esforçar, como você disse anteriormente. Nada vem de graça. Aquilo que vem de graça, as pessoas não dão valor. Aquilo que a gente conquista, nós damos valor. Então, conquistar dá muito prazer. Então, quando você luta, você conquista. Então, segue aí a minha percepção, o meu olhar. É isso aí. Estamos no final de mais um Patruscast. Alegria muito grande e muito feliz, Érica, de tê-lo na nossa equipe. E o mais bacana ainda, de ter feito uma entrevista online, te conhecido online, e analisei o seu passado, o seu currículo, e identifiquei que você teria muito a gerar valor para a Patrus. E está claro que você gerou valor, está gerando valor, tem muita história para contar aqui na Patrus. Com certeza, espero voltar aqui mais vezes, né, com mais entregas também relevantes. Tem mais uma recente, hein, gente? Acabamos de entregar o primeiro lote de 50 carretas novas, com uma média de 1,57 dias para preparar cada carreta, tá? E eu fiz questão de buscar o histórico, a gente chegava perto a 4 dias para entregar cada carreta. Então, assim, já foi um feito relevante desse time de manutenção, que vai aqui um abraço e um carinho muito especial a vocês. E também não posso deixar de citar, né? Por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Então, ó, um beijo muito especial para você, Cíntia, minha esposa. Um abraço muito apertado para vocês, minhas filhas, Emily e Sofia. Amo vocês. Beijo. Tchau, tchau. Trabalha na Globo. Você está